Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas dessa semana. Refletimos o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. É o tema da Bodas de Caná, bastante conhecido. E o professor Jung Musung, que nos convida à reflexão, propõe aqui o título de O Milagre do Vinho e a Transformação da Religião em Negócios. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica lá para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa interessar e dessa maneira a nossa reflexão sobre a boa nova do Evangelho pode chegar a mais pessoas. Vou fazer a leitura da passagem bíblica na minha tradução da Bíblia. Diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: Façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: Encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: Agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Esse provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: Todos servem o primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus manifestou seus sinais. Ele manifestou sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Jung, passagem conhecida, tem muitas boas interpretações para ela. Uma delas é do papel de Maria, que interpela Jesus. Jesus, na minha opinião, é sempre um pouquinho mal educado nessa resposta, mas ela nem tem dúvida, porque ela já, mesmo com a resposta dele, ela diz para os caras: faz o que ele vai mandar aí que tá. Então, tem essa coisa que a gente costuma destacar. A outra é a importância logo no início do Evangelho de João, a gente tem ele participando de uma festa, transformando água em vinho, e tem todo um simbolismo do casamento, né, das alianças que se celebram, sempre uma festa, né, enfim. Mas você está propondo para a gente uma interpretação que parte de outros elementos, como é que a gente pode olhar isso de uma outra maneira? Eu estava preparando para a gente gravar, eu comecei a fazer o texto e tal, e eu também estava assim, tá, eu já sei assim, falar o óbvio, aquilo que eu desde criança eu tenho ouvido, né? A importância da Maria, do milagre, etc. E aí falei, não, mas não pode ser só isso, né? Não é que é isso, mas tem outras perspectivas. Aí eu queria propor uma outra chave de leitura, não é dizendo que não concordo com as outras chaves, mas textos bíblicos sempre têm diversas possibilidades de interpretação, né? Porque a vida é muito mais rica do que uma única interpretação. E aí me chamou muito a atenção essa coisa, essa, essa pedra, como é que está isso aqui agora? Talhas de pedra, né? O que Uhum. significa talhas de pedra? Primeira pergunta, né? Ah, tá. É um lugar onde põe muita água, tá? Um tamborzinho, vamos dizer assim. O interessante é que o evangelista explica, era para a purificação. E o texto seguinte, que depois, no Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, Jesus tem problema com mercantes do templo já no comecinho. E lá fala, aí na tradução da Almeida, que é uma Bíblia que eu gosto, né? Nas várias versões da Almeida, mas ele coloca como título a purificação do templo. Eu falei, é isso. A chave do capítulo não é só o casamento.
Porque tem uma lógica, né, de colocar um texto depois do outro. E que essa divisão dos capítulos também foi feita já há muito tempo, também tem uma certa lógica. Né? Então, então, eu vou propor uma chave de leitura a partir da ideia da purificação do templo e d'água. Tudo bem? Esse é um pouco meu caminho. Então, assim, o que está em jogo ali? É a água que se transforma em vinho. A água que está na talha ou nessas pedras que servem para purificação. E para que as pessoas precisam dar um seu grande? 6 talhas com quase 100 litros. O que significa isto? É que para o judaísmo, assim como para religiões da antiguidade, a purificação é um ritual fundamental, porque as religiões antigas estão lidadas, está difícil as palavras sair, estão ligadas com a questão da pureza e impureza. Nós já vimos isso. O trabalhador da noite lá do Mateus, que trabalha com sangue, tudo é impureza. Impuro. E o pecador é o impuro. Então, é a mesma coisa. Pecador e impuro é a mesma coisa. Então, como é que as pessoas... Por que tem tanta água? Porque as pessoas puras, que vão em lugares puros, como o templo, como as igrejas, vamos dizer assim, da época, né? E casa de pessoas puras, quando vão em lugares impuros, por exemplo, mercado, quando volta, precisa se purificar. E aí, como na cidade, nessa casa, passam muita gente, você precisa de muita água. Então, esse é o tema da purificação. Tá? E por que esse é o tema desse milagre? E aí, de novo, o que eu sempre tenho falado, ou quase muitas vezes, que é a chave de leitura está no final do texto. O que Jesus faz não é milagre, que é transformar uma coisa com outra. Então pega, vence as leis da natureza e pum. Não, o que todos os evangelhos falam é que Jesus faz sinais do reino de Deus. Milagre é uma coisa, você faz, as pessoas veem e aconteceu, ponto. Sinais dos tempos faz algo que as pessoas interpretam e quem tem fé é capaz de ver, quem não tem fé não consegue entender. Então, o que Jesus faz não é mágica, é sinal do reino de Deus. É o sacramento, vamos dizer assim, em linguagem teológica. Então, tá. O que nós temos aqui? Que eu acho, né, de que o que Jesus está discutindo, o Evangelho de João está colocando, é a salvação não vem da purificação ritual, como os fariseus, os judeus faziam. E ainda hoje, no mundo cristão, as pessoas, não, eu preciso, no mundo católico, você entra na igreja, você passa água benta, para dizer, eu estou entrando no lugar santo, da purificação. Então, o que Jesus diz, não é, a salvação não está aí. E aí, para entender essa diferença, por que não é isso, a gente precisa voltar ou ir ao seguinte, que é quando Jesus entra no templo e vê as pessoas ganhando dinheiro. Todo o sistema do templo virou um sistema de negócios, não somente cambista ou que vendia coisas, mas também o que ganham por cima, né? Que é os sacerdotes e também todo o sistema a favor, os doutores da lei, ou do sistema religioso. Então Jesus diz, vocês transformaram a casa de oração, a casa de Deus de oração, que é de oração e justiça, e transformaram numa casa de negócios. Então o que Jesus faz? Purifica. Não com água, mas com a única ação violenta de Jesus que a gente vê, é isso aqui, é todo o Evangelho, e diz assim, então, a purificação não é água, não é ritual religioso, mas é criticar, transformar o sistema de negócios injustos
num sistema justo de comunidade. Tá, mas o que isso tem a ver com o casamento? Volta aí, né? Então, nesse contexto. Então, assim, o que Jesus faz? É transformar água em vinho. E o que é o vinho? Vinho é coisa fundamental numa festa. E qual é o papel da festa numa comunidade? É colocar todos os amigos juntos. E um dos problemas da comunidade é que tem brigas, tem conflitos, tem inimizades, que a gente diz, aproveita que é festa e fazemos as pazes. Isso é muito comum, ou era antigamente, né? Então, essa ideia, a comunidade deve aprender, sair da lógica do ritual, da purificação pela água, mas pela festa da comunidade que reconhece erros, se perdoa e cria uma relação mais justa, de compaixão, de solidariedade e luta pela justiça, que é o tema da Eucaristia. No mundo católico, a gente chama de missa, ou no mundo evangélico, chama de Eucaristia, é isto. A missa ou a Eucaristia não é simplesmente um ritual, mas é um ritual, um sacramento onde você faz as pazes, você compartilha a compaixão, a solidariedade e luta juntos pela justiça. E aí, então, você tem a transformação de água em vinho, de um ritual para uma vida. Isto é a presença, o sinal da ação de Deus, ou a presença do reino de Deus entre nós. O que você achou? Bem, há muita coisa interessante nessa proposta de pensar esse sinal. Se a gente pensar esse sinal como uma transformação de sentido em que é possível entender outra coisa por uma modificação da fé. Então, se a gente pensa isso, tem uma coisa interessante, Jung, que as pessoas que é quase que um segredo que Jesus transformou a água em vinho. É um sinal, mas que no texto está como pouca gente sabia. Quem sabia era aqueles que serviam. Esses são as testemunhas de que tem um algo diferente, um outro sentido acontecendo, né? E aí, quando você fala de 6 potes de purificação, de um ritual, etc., que está dentro de um contexto de uma compreensão do sagrado que divide entre puros e impuros, né? A gente pensa 600 litros para muita purificação, né? Haja ritual de purificação. Enquanto que, na verdade, era o templo e todo o sistema que o sustentava que precisava ser propriamente purificado dos negócios, da injustiça e dessas questões da impureza ética. Enquanto que a gente fala 600 litros de vinho também é bastante coisa para uma festa que já estava avançada, né? Mas que aponta para essa perspectiva da comunidade que está junto, que se encontra e que tem essa celebra. a alegria de reconhecer o evangelho que Jesus ensina. Né? Eu gosto muito do título do documento do Papa Francisco, Alegria do Evangelho. A gente sempre aprendeu, eu aprendi muito, que Deus mostra o pecado, que as coisas ruins que a gente não pode fazer, porque a punição, etc. O medo da punição. Não, Jesus traz alegria. Então, os fariseus ensinavam medo, assim como os sacerdotes. E Jesus não. É a alegria da boa nova, de que todos são chamados a conviver juntos, a se perdoar mutuamente, né? E aí seguir o caminho de Deus. Muito bem. Muita gente tem tentação de querer ler o cristianismo como uma religião de puro e impuro. Aqui a gente já tem um sinal de que é uma mudança desse significado. E se a gente pensar essa passagem com a seguinte, então a bodas de Caná ela também pode apontar que a purificação necessária é da religião que se torna negócio. Isso. E ela ainda se torna negócio nos nossos dias, né? E é importante,
no ritual você resolve com ações, assim, rituais litúrgicos. A conversão, o que Jesus pede, é outra coisa, é uma forma de viver diferente. Uhum. Então, daí a importância de estar na comunidade vivendo constantemente o processo da conversão pela justiça, pela compaixão e pelo perdão mútuo. Muito obrigado, Jung. A gente acrescenta, então, mais uma possibilidade entre as boas possíveis interpretações para essa passagem. Quem está nos acompanhando, até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço.